Essa é a nossa Continua. situação. Queres continuar nesse barco? Né? Quer- Sebastião, também seria difícil mais sentar com Porque ele, porque o ele já braço mostrava direito, que ele, resistente, que ele é do sim, Pinto sim. da Mas Costa. depois mostrou um outro E posicionamento. já Não, era mas aquela tarde. bajulação é que Aí- já, não, já não tem aí- mais onde bazar, Yeah. vou permanecer aqui. Aí já era tarde. Agora, Bire e o nosso convidado, vamos entrar naquilo. Primeiro, dar os parabéns ao Barcelona, embora perdeu, mas o líder é campeão da La Liga. E os parabéns ao Liverpool também, já Também o PSV, tem há que dar o tempo. PSV também. Olha, o treinador do Ajax teve que fugir. PSG também. E só falta na Itália, né? Vamos esperar na Itália com. Na Itália já temos praticamente um caminho de Nápoles. mas é difícil. Né? Pois, vamos entrar agora ao melhor campeonato do mundo, que é o Girabola. Parabéns ao Petro, ao melhor tricolor que há, que conquistou o Tetra campeonato, que agora pergunta-se, será que o próximo ano vai dar espaço para os outros? Ou nem por isso? Será que vamos ter um Ilhete a conquistar o Girabola pela primeira vez na próxima edição? Ou será que vamos ter a luta ferrenha que sempre nos acostumaram, Petro, 1º de agosto, até a última jornada? Nosso convidado está aqui, especialista em futebol nacional e internacional, Sebastião. Momentos difíceis, Petro passou e houve pessoas que diziam que o Petro vai passear essa temporada no Girabola e no final de tudo vimos que não era isso. Não, mas é um Petro que esteve no comando do Girabola da terceira jornada até a atual jornada. Sejamos francos, em termos de resultado, o Petro estava lá, porque estava sempre à frente Sempre do Girabola. frente. Eu acho que faltou algo no Ilhete, o mesmo que faltou no Ricardo Schell. É a questão da mentalidade. O presidente do Ilhete dizia sempre: queremos terminar no pódio. Queremos terminar no pódio. Sempre segundo questionado. Nunca falou que queremos lutar Ganhar o pelo campeonato. título. Yeah. O mesmo aconteceu com o Shell. Chegou ao Petro de Luanda, né, com exigências altas e manteve o mesmo esquema tático de Alexandre Santos. Foi o 4-3-3, porém diferente. Né? Vamos aqui trazer que ele jogava com as linhas altas, pouco tempo com a bola, diferente de Alexandre Santos, que fazia a equipa circular a bola. O Shell gostava de jogo intenso. E o Petro passou a sofrer muitos golos. Todas as equipas que jogam com linhas altas, né, tendem a sofrer muitos golos. Exemplo claro é o Barcelona. Joga com linhas altas, tem muita facilidade de sofrer golos em transições rápidas. Porque é apanhado sempre em contrapartida, em contramão. Aconteceu com o Petro. O Petro sofria muitos golos. Muitos. Passou a sofrer mais golos com Shell do que sofria com Alexandre Santos. Que é uma defesa estável. O que fez o Petro ter sucesso na Liga dos Campeões Africanos era a defesa do Petro. Petro defendia bem e conseguia contra-atacar. Diferente do Petro do Shell. Uma outra coisa. O balneário. Parece que o Shell não conseguiu controlar o balneário do Petro de Luanda. A mudança de esquema tático muitas vezes cria barulho ou ruído dentro do balneário. Estabilidade, cria mesmo estabilidade. O jogador logo de partida pode dizer: não vai funcionar, não gostei desse técnico por conta da forma como está a nos obrigar a jogar. Isso acontece. Por isso é que tem treinadores que podem ter o mesmo conjunto. Dar a 2 treinadores, um vai te pedir contratação, outro pode não pedir contratações. Pois. Por quê? Porque os jogadores têm o perfil certo para o seu esquema tático. E eu acho que faltaram jogadores para o perfil do esquema tático de Ricardo Schell. Não é um mau treinador. Teve alguns discursos, né, que mataram o próprio balneário. Principalmente o último discurso. Eu pelo menos fiquei chocado. O Petro não teve sorte. O Mane é um adversário muito, muito forte. Petro não teve sorte. Quais são as pretensões do Petro? Ganhar a Liga dos Campeões Africanos, porque já não estávamos ali só para lutar ou para competir. É para vencer a Liga dos Campeões Africanos. Pelo menos chegar até as finais. Exatamente. Então uma equipa que quer chegar até a final tem que bater de frente com estas equipes. Tanto é que você vê nos melhores torneios do mundo, os melhores jogadores do mundo dizem: não, quero enfrentar o Real Madrid, quero enfrentar o Arsenal, quero enfrentar o Manchester City para
mostrar até que nível nós estamos. Se nós perdermos, vamos perder, mas vamos mostrar tudo em campo. E o Shell falhou imenso nos seus discursos. Pelo que o Petro fez, não lembro de uma campanha em que o Petro esteve, né, da terceira até a última jornada no comando do Girabola. Não lembro, né? Não lembro. Não sei se estou aqui a incorrer a erros, mas não lembro. Interna fez uma boa campanha no Girabola e a sua demissão para mim não é justa. Devia Não ter, fazia sentido, fazia um momento. devia ter terminado. Pois, Ele não é considerado campeão do Girabola. infelizmente. Devia ter terminado o campeonato. Faltavam 4 jornadas e as justificativas dadas não foram das melhores. Bom, As lesões. Teve um jogo em que o Petro também estava a sofrer com isso, né? O Petro sempre que atacasse, né? Sempre que atacasse, se sofresse um golo, logo ficava desmoralizado. Lembro do jogo que teve no mês de fevereiro em que o Thiago Azulão decidiu contra o Isaac de Benguela, saiu por 3-2. O Petro estava a ganhar, deixou o Isaac empatar, sim, exatamente sim. para o Thiago depois decidir o jogo. Não, foi coisa. O jogo Julinho. estava a favor do Pedro, estava já 3-0. O Isaac só reduziu. Só reduziu? Isaac quase empatou o jogo, senão No assim. final do jogo. Exatamente. O Petro assustou, o Petro tremeu. foi um susto. O Petro tremeu, o Petro não conseguia dominar a nível do meio campo. A mudança de o Meg passou a ter menos bola com o Ricardo Shell. Os médios do Petro de Luanda passaram a ter menos controle de bola. Eram mais transições rápidas e em transições rápidas é mais extremidades dos atacantes que sobressaem, porque eles é que vão definir as jogadas. E essa mudança criou um tumulto, né? Um certo tumulto dentro do balneário. E eu ainda acho que os jogadores boicotaram o Ricardo Show para que ele saísse, porque tem jogos em que o Petro tinha tudo para vencer e não venceu, saiu com um empate, jogadores corriam um pouco. Mas, Sebastião, mas a verdade que seja dita, o Pedro também não apresentava o futebol que a gente esperava. Exatamente. Era mais um Petro de resultados. Vamos considerar que era mais um Petro de resultados resultados do e- que propriamente o Petro de exibição. Ok. Mas também tem aqui um aspecto, Sebastião. O Petro não sofreu tantos golos assim essa época quando comparamos às épocas anteriores. Por exemplo, a época passada o Petro de Luanda sofreu 11 golos e a antepassada que foi também com o Ricardo José, Chelsea sua sofreu tabela. Alexandre 16, Santos. desculpa, obrigado. Alexandre Santos sofreu 16 golos. Quer dizer, o No Petro Girabola. no Girabola. No geral. Sim, para falar no Girabola, quer dizer que no geral o Petro sofreu muito mais golos com relação a esta época do que as épocas passadas. Quer dizer, o Petro sofreu menos golos essa época e em termos de golos não sei se o Petro não foi superior, em termos de pontuação foi superior às épocas que teve no passado, né? Estamos aqui a falar da liderança do Girabola da terceira jornada até o final, né? que é agora. Eu acredito, né? Eu acredito que também não vou aqui dizer que não houve isso, né? Mas parece que faltou vontade por parte. Não vou dizer que boicotaram, mas acho que Foi faltou um boicote. pouquinho. Isso acontece no futebol. Exatamente. Isso Não, acontece no futebol. eu acho Em que- qualquer equipe do mundo isso acontece. Acontece, sim. Algo, eu acho que falta um pouquinho disso. Eu acho que também às vezes falta um pouquinho do perfil do treinador. O perfil do treinador acaba por ter algum peso significativo no próprio balneário. Porque se tu traz um treinador como, por exemplo, o Roque Sapiri, estamos a falar de um Inter estável, você coloca um Roque Sapiri, um treinador que já conhece o futebol angolano e é respeitado. Você vê que o Inter, apesar das derrotas que trazia, parece que algo mudou no Já Inter. tem uma outra identidade. Uma outra identidade, uma outra yeah. visão. O treinador tem que trazer, e eu acho que essa falta de peso por parte do Ricardo Chão, um currículo assim mais apetrechado, Acho que nem questão Falhou. de currículo, é questão mesmo de discurso, Biri. não só Aliás, discurso, o problema é Alexandre Santos era Uhum. muito mais conservador. Muito Era que passivo. tinha controle emocional. Ele, quando fosse às conferências de imprensa, era falar com aquela calma. O Ricardo Chão é muito emotivo. Nós falhamos, nós fizemos isso, tínhamos que defender melhor. Isso afeta o balneário. Mas, Tínhamos que defender melhor. por exemplo, Isso afeta quem? o Conceição tinha desses problemas. Mas o problema por que é Conceição teve gestão- problema no balneário? Por gestão- conta dessa Sim, mas tu questão tens de saber emocional. gerir. Tu tens de reconhecer. É uma coisa que tem que se reconhecer. E o Mourinho é desse tipo de treinador. Tu tens de reconhecer quando as coisas correram mal. Há Mas treinadores não que atacando aceitam. os jogadores, Sim, há não treinadores, falando disso. sim, há treinadores que aceitam. Há treinadores que aceitam. Não, olha. Nós erramos e a culpa é minha. Pois, É minha, yeah. eu é quem escalo a equipa, eu é quem define todas essas coisas. Mas há naturalmente Um Thomas Tuchel.
Sim, há naturalmente também essa Um Felipe necessidade. Zanza, vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça. Mas tu vês que tipo, há aqueles treinadores Yeah. carismáticos, estás a ver? Tem aqueles treinadores mais carismáticos e acabam por. Mas eu acho que, principalmente, acho que o Ricardo não havia ganhado o Balneário do Petro. Eu acho que essa é a primeira questão. O Ricardo não havia ganhado o Balneário do Petro, ele precisava de ganhar o Balneário do Petro. Não sei se precisava distribuir rebuçados e chocolate, mas precisava de ganhar. O fator fundamental foi esse, ele não ganhou o Balneário do Petro. Vamos primeiro admitir. Biri, tem aqui comentário do Job. O Job diz o seguinte: nosso embaixador, né? Líder, estamos aqui. Foram momentos difíceis que nós passamos. Que nós passamos no Petro. Muitos jogadores foram embora e hoje estão aí os frutos. Ainda diz mais aqui ele diz que esquecem, nós vamos ganhar 7 anos seguidos. Mas é exatamente isso. Estás a ver? Depois tu tens algo, tu tens o Flávio Amado. Nós só falamos do Flávio Amado num espaço assim muito curto e é muito difícil você definir muita coisa quando tu defines um treinador em 4 jornadas. 3 nesse momento. Não, 4. Estou a dizer assim, ele ganha um campeonato em 4 jornadas. Ao fim do campeonato. Ao fim do campeonato são 4 jornadas. Então, o primeiro jogo ele bate a Académica lá. Académica 3-0. Em Benguela, no Mbaca. Exato. Vem aqui para Luanda, perde com o 1º de agosto. Perde com o 1º de agosto. Exato. Depois vai para Lunda, vai campeão. Lunda, ganha, Ok. sim. E depois tem essa última jornada com o Carmona. Então, é muito difícil. Tu consegues olhar para o Petro tinha resultados. Mas a questão que também é que o que fala pelo Flávio Amado é o trabalho que ele faz no São Salvador. Pois. Embora não vamos dizer que tinha poucos recursos, porque teve mesmo muito apoio do governador da província. Não, mas isso... Teve muito apoio. Flávio teve apoio. O apoio até não vem do coisa. Não vem só do governo provincial, Exato, também vem. Nós também sabemos que tem a Sonangol também. Exatamente, mas teve muito apoio. Vamos dizer que teve pouco recurso financeiro. Não teve pouco. Talvez, não teve, sim. Não teve pouco recurso financeiro, Osvaldo. Não teve pouco. Eu, pelo menos da realidade que sei, não teve não teve dos maiores, mas não teve. Não teve pouco. Não teve pouco. Tá bem, vamos classificar, não teve a nível do Petro, não teve a nível do Sim, isso é normal, muito normal. Sagrada, mas estava ali abaixo. Não estava no nível do Isaac. Não estava no nível do Porque Isaac. até o momento, por exemplo, eu recebo sempre os jogadores do Coisa, né? Tem 2 amigos lá do Coisa, do São Salvador. Sempre que a equipa vem para Luanda, eles viajaram ontem. Estiveram aqui em Luanda. Então, até o momento ainda não vi reclamações de salário. Não sei se está a esconder alguma coisa, mas não há. Falar disso, isso é uma outra coisa. É só para refletir aquilo que a ideia do Sebastião. Um dos meus problemas no nosso Girabola é atraso salarial. É o ordenado. Porque, se tiver mesmo ordenado, pode ter uma ou outra falha, os resultados vão aparecer. O Flávio não teve pouco apoio. Não teve. Não Mas teve a nível, não teve a nível do Petro. Não teve a nível do Petro. O suficiente não, mas o que deve para manter a equipa até onde estiver. Sim, mas não teve a mesma dificuldade que o Luanda City teve aí a reclamar. Não teve a mesma dificuldade. Agora, Sebastião, a minha questão é o seguinte. À vontade. O Flávio conseguiu fazer um São Salvador. Uma equipa que praticava bom futebol e lutava de frente com qualquer equipa a nível do Girabola. Sim. O São Salvador joga um futebol lindo. O Flávio deixou. De igual para igual. Não era do Flávio, atenção, isso não é do Flávio. Já vinha com o fim da Mose? A temporada passada? Por isso é que o fim da Mose sai do vai para o Cabo Escorto. Good. Mas estamos aqui a falar do Flávio. Nós começamos a falar do São Salvador de Flávio Amado, né? São Salvador, Flávio Amado. E o nome do Flávio era cantado por todos os tricolores, né? Alguém da casa, tal como o Bodunha, né? Mas depois o Bodunha começou a praticar um futebol ruim no Inter e o nome praticamente foi afastado. E era isso. O Flávio era alguém pedido pelos adeptos e alguém que já encantava com São Salvador. Alguém conhecido no Balneário do Petro e respeitado no Balneário do Petro pelo trajeto do Flávio Amado. Como atleta como treinador. E atenção, o Flávio até já se cogitava, por isso é que, não sei se ainda te lembras, aí quando tivemos o job, eu ainda fiz a questão de perguntar a ele se já se equacionava o nome do Flávio. Por quê? Porque estamos a falar do Flávio a nível do provincial, Luanda. Com a equipa B do Petro. Exatamente, já ganhava 3 ou 4 vezes campeão com a equipa B. Continua, por isso continua. É alguém que é da casa do Petro, todos nós conhecemos.
Mas este não é um fator que vem em conta nessa questão de respeito. Nós vimos o Petro de Luanda, né? Eu pelo menos vi um Petro de Luanda a ter uma das melhores exibições, ou tivemos o melhor jogo do Girabola no Clássico. Yeah. Yeah. O Petro jogou muito, jogou mesmo muito. O Dagosto foi mais dominante a nível do meio campo, mas o Petro jogou muito. O Gilberto, diferente. Um outro Ossi, né, que veio, que fica no banco. E agora temos O o Ed Ed de volta, porque o Ed tinha praticamente, eu via pouco o Ed no 11 titular. Questões de lesões. Sim, mas parecia mesmo que... Mesmo também quando recuperava, não parecia entrava que o bem Ossi era nesse. o preferido do treinador. Sim, mas o Edi sofreu, ao longo da temporada, o Edi Yeah. sofreu muitíssimas lesões, Sim, mas muitíssimas. tem vezes que ele estava recuperado, mas estava Não, no mas o banco. problema não é estar recuperado só, Sebastião. É a própria questão da entrega. Tu, quando sais de uma lesão, é uma coisa, né? Tu não estás a 100%. E é mais vale você colocar aquele jogador que já está a 100% e tentar rodar o plantel. Ora joga o Edi e não era constante também ver o Edi Afonso quando tivesse, nesse caso, disponível no banco. Todo momento, não, mas o treinador geria. Sim, mas o mais utilizado foi o Ossi. Essa é a questão. O Ossi... Sim, foi o Ossi. Sim, numa primeira análise, parecia que o Ossi era o jogador do treinador. Querido, sim. E isso mudou, né? Isso mudou com o Flávio. Os dois estão disponíveis e Ossi tem mais jogo na perna, em condições normais, né? Talvez o Ossi fosse utilizado, mas não foi isso. O Edi voltou, ganhou a titularidade. O Ed junto do Gilberto, né? Junto do Gilberto são sempre os jogadores que conseguem cobrir um ao outro. Pelo menos eu noto isso mesmo ao serviço da seleção nacional, e consequentemente têm um desempenho acima do esperado. O Petro joga melhor futebol, há mais entrega por parte dos jogadores, daí que eu disse que eu senti que houve boicote, né, por parte dos jogadores do Petro de Luanda ao Ricardo Schell, né, que não é um péssimo treinador, e o Petro está a jogar mais do que anteriormente. Por vezes não é um esquema tático, é a relação treinador-balneário. E parece É que ganhar mesmo o balneário, ele não ganhou o balneário. e parece que tem treinadores que são muito ceguei, as ideias são essas. Tem treinadores assim e tem equipas em que isso funciona. Pois. Cheguei, as minhas ideias são essas, então façam funcionar. Façam isso acontecer. Eu não quero outras questões de sorrir, isso Eu não acho que o É Ricardo. menos- Eu vou dizer assim. Eu acho que o Ricardo não foi tão autocrata assim no Petro de Luanda. Eu tive o privilégio de ver vários momentos de treinos do Petro de Luanda, tive em conferências de imprensa do Petro de Luanda. Eu não o considerava assim tão autocrata. Atenção, o Ricardo sofreu muita pressão por parte da mídia, diferente daquilo que foi o Alexandre Santos e o outro. O Ricardo sofreu muita pressão por parte da mídia. Parece que a mídia angolana, né? Parece que a maior parte da mídia angolana é do Pedro de Luanda. Biri, a questão é. É verdade, é atenção, parece isso. isso. A pressão, calma aí, deixa-me só te dizer. A pressão que o treinador sofria, tanto eu como o Pedro de Luanda, às vezes, em muita conferência de imprensa, preferia colocar o técnico adjunto para preservar a própria imagem do treinador. ok. Quer dizer, Eu ele sim. não era bem querido a nível, tipo, por parte de alguns jogadores, vou assim considerar. Talvez não fosse querido porque, ok, chegou e matou aquilo que era o meu estatuto dentro da equipa e acabou também não ser o querido do Petro. Na altura que perde a qualificação ou que é eliminado da Liga dos Campeões. Isso Bem, é a verdade. Ele É perdeu simples, uma é muito confiança. simples. Deixa eu falar. Eu chego no futebol e estabeleço um nível, estás a ver? Fico nivelado, tal como Ronaldo e Messi. Vou estabelecer um nível. Petro é uma equipa de jogar a Liga dos Campeões todos os anos. Agora. Exigências, sim. Alexandre Santos, antes de chegar, não tinha isso. Já Não havia. tinha isso. Não Já tinha vi- isso. jogar de Liga- O Petro jogou quantos anos seguidos a Liga dos Campeões antes do Alexandre Santos? Eu não sei ao certo, mas essa tradição africana, a tradição africana, Pode já falar. existia no Petro desde 2013, 2014. Na altura. De tantos anos consecutivos e mostrar exibições do gênero. Não existe. Não, amigo. não, tá falando. Não. Liga dos Campeões. Não, porque tô falando depois do Calma, século. calma, Calma só, depois do século do 1º de agosto, Uhum. aí já era um Petro, um Sagrada. E aí o Sebastião Não. tem razão. Não, Espera, Não deixa era só. consecutivo. Não, Afrotaças, não atenção. tinha. O Petro não tinha. Afrotaças, Antes do Alexandre Santos, o Petro Yeah. não tinha Uhum.
De ganhar, a missão de primeira ganhar. grande temporada de Alexandre Santos, o Petro Chega até criou-se as meias finais. criou-se grandes expectativas sobre o Petro. Próximo ano vamos voltar lá e vamos fazer melhor. Próximo ano vamos voltar lá e vamos fazer melhor. Não conseguimos no outro ano Não, mas atenção, vou dizer... pelo nosso pesadelo, vamos assim dizer, era sempre we dá. E o Petro estabeleceu expectativas, percebes? E estar na fase de grupos não era as exigências, esse era passar as fases de grupo e superar as meias finais. Essas eram as grandes expectativas dos adeptos do Petro de Luanda. E você nem sequer leva a equipa para a Liga dos Campeões. Uma pergunta assim muito simples. Deixa eu terminar. Tu já crias uma barreira com a claque ou a massa tricolor, né? A partir desse momento. Foi uma das grandes barreiras que foi levantada por Ricardo Cheu. Quando cai diante do Menyama, né? Foi a gota d'água para Ricardo Cheu. Ele nem sequer teve mais tempo de fazer outras coisas. Depois do Menyama, tem aquele discurso que eu já disse aqui. O Petro não teve sorte. O Menyama é uma equipa muito forte. E o Menyama não era uma equipa que, quando comparado ao Petro, tinha os mesmos feitos na Liga dos Campeões. Certo. E, olhando para o plantel do Petro, olhando para o plantel do Menyama, o Petro tem um plantel superior. Então, você não vai me dizer essa coisa. Você não vai me dizer que o Petro de Luanda é inferior ao Disseste aqui que a sorte às vezes é importante. É inferior ao Menyama. Faz uma grande exibição lá, né? Faz uma boa exibição lá, para fazer uma exibição precária aqui. Boa, Sebastião, Biri, vou dar aqui uma olhada nos comentários na página da Elefante e tu pegas aí a página da Angus Sport. Alguns adeptos às vezes acabam por coisa. Mas eu estava aqui a dizer dessa questão da tradição africana. O Alexandre Santos apenas dá continuidade. Atenção, nós estamos a falar das afrotaças. Nós, quando falamos de afrotaças, é importante fazermos história. Em 2013, 2014, atenção, nós já tínhamos essa tradição do Petro. Como é que sai o Bianca do Petro de Luanda? É preciso entender isso. Quando é que sai o Bianca? O Bianca sai numa altura que o Petro de Luanda, se eu não me engano, estava a jogar as eliminatórias das afrotaças e o Petro de Luanda não conseguiu passar a equipa do Jacques Tuyisenge, acho que é uma equipa do Gor Mahia do Quênia, ou do Quênia do Ruanda. O Petro não conseguiu passar naquela altura por esta equipa. Tanto, já se estabeleciam expectativas, atenção, não era a Liga dos Campeões, vai falar afrotaças, já se estabeleciam expectativas, mas em função dessa não passagem do Petro pelo Gor Mahia do Quênia, os adeptos do Petro, conforme vimos aqui, né, as declarações do próprio não me passa agora, o Bianchi, né, as declarações foram claras de que ele sofreu alguns boicotes em termos internos. Percebes? Então, esses boicotes... E disse também, através dos adeptos também. O Petro, naquela altura, já estava a fazer prospecção de ganhar títulos a nível da África. Por isso é que nós, quando falamos de Petro, como Petro desta altura, falamos sempre do processo Bianchi. O Petro começou a estabelecer metas na Liga dos Campeões depois de começar a ter já alguma prospecção financeira. Atenção, prospecção financeira. Por isso que eu estou a dizer, o Petro já começou a trabalhar essa questão de Liga dos Campeões e muito mais antes do Alexandre Santos. Petro já estava a ser regular na taça Nelson Mandela ou vulgo Taça das Confederações. Boa. Biri, aqui vai então novamente o Job. Falamos aqui eu acho que o Sebastião que falou troca de treinador, mudança de sistema, essa coisa toda, e o Job diz o seguinte: qualquer jogador tem que se adaptar com o sistema de jogo do treinador. Isso é simples. Enquanto que o Nelson Jackson diz: não acredito que Ricardo Cheu era o treinador ideal para o Petro de Luanda. Um cara que nunca treinou um time. Não, Ricardo Cheu... Nelson, não é essa questão. O Ricardo Cheu não é um mau treinador. Nelson, não vou terminar tua mensagem. Pelo que o Ricardo Cheu fez, não é um mau treinador. Sebastião, penso que... Deixa eu terminar. Penso que faltou mais entrega. As pessoas não devem respeitar alguém só pelo currículo, né? Não devem respeitar alguém porque não, já treinou a equipa X, treinou a equipa Y, treinou a equipa B. Olhamos para um grande exemplo, para aquele que é um dos melhores treinadores jovens a nível do mundo, para o Julian Nagelsmann, né?
pegou numa equipa do Hoffenheim, tirou da segunda divisão, tirou uma equipa, pegou numa equipa do Leipzig, levou aos quartos de finais, perdendo para... O quarto de finais não, foi as meias finais da Liga dos Campeões. Chegou a um Bayern com pouca idade, ganhou seu primeiro, sem ganhar nenhum título, chegou a um Bayern de Munique, ganhou seu primeiro título, teve dificuldade de se impor no balneário, mas conseguiu se impor no balneário porque alguns jogadores mais experientes facilitaram isso. Mas, tocando nessa questão aí que o Job falou, de esquema tático, tem jogadores que têm diversas dificuldades. Tem laterais que não conseguem jogar como médio ala. Yeah. Temos laterais que não conseguem Que jogar não fazem como... também todo o corredor. não conseguem fazer todo o corredor. Yeah. Isso é em qualquer parte do mundo. Então, se vais chegar numa equipe, vais pedir nos jogadores laterais para correrem mais, quando esses laterais não conseguem fazer o corredor completo, não conseguem correr mais, não conseguem prender a bola, não conseguem cobrir, por vezes, certos espaços que outros laterais fazem. Olha só, por exemplo, para Cancelo, é muito diferente do Arnold. Vais olhar no mapa de calor, um chega a pisar mais no meio campo, outro fica mais na extremidade. É sobre isso também. Não, mas Sebastião... Deixa eu terminar. Sim. Um treinador que joga com 4-3-3, o outro também joga com 4-3-3. E as exigências, o ritmo de jogo são diferentes. Um chega a cansar, um esquema tático chega a cansar mais do que o outro. E os jogadores podem não conseguir se adaptar com facilidade. Aí é onde o treinador mete o jogador que lhe dá garantia. E aí tá. Um treinador, quando chega e quer exigência, tem certas exigências e o clube, os jogadores não correspondem a essas exigências, tem a tendência de contratar. É aquilo que eu falei no princípio. Um Guardiola pode não render com um Barcelona, com esse Barcelona. Um outro treinador pode render. Um Shell chegou ao Petro, né? Deu resultados. O Bira que estava aqui a falar da questão defensiva, fez aquela correção, que sofreu menos, teve mais pontos em relação que na época anterior. E te apresenta... Quer dizer que houve melhorias. Quer dizer que houve melhorias. Então o que é que faltou? Se o treinador, na verdade, trouxe melhorias, o que é que faltou? Um mau treinador não teria esses resultados. Eu sinto, e vou dizer novamente, que houve pouca entrega por parte dos jogadores. E é normal existir isso em qualquer parte do mundo. Existe isso. Sebastião, às vezes... vou só te cortar aqui só para termos assim mais interação. Eu acho que é isso que eu já disse, né? Primeiro é que houve talvez, né, alguma falta de entrega, ou às vezes um boicote, isso que estás aqui a dizer, de boicote a nível do Petro. Mas agora essa questão de tentar justificar essa questão de que os jogadores corriam mais ou corriam menos, né? Tipo, eu acho que o Petro de Luanda tem tido essa é a segunda época do Osso e a primeira época do Osso no Petro. É a primeira época do Osso no Petro. Mas o Petro traz uma matriz, não sei se vocês ainda lembram, o Petro traz uma matriz muito versátil. Essa questão de alinhamento tático e muito mais, o Petro não tem dificuldade disso. Ora, vamos chegar e fazer a história. O Petro vem de 2 épocas a jogar com 4-3-3 ou 4-2-3. Não, 3. O Petro jogava com, vou fazer lembrar, o Petro jogava com Inácio Miguel, jogava com o Pedro Pinto, jogava com Quinito. Atenção, Pedro jogava desta forma, jogava com 3 centrais e jogava com os 2 laterais que eram. Onde entra... O esquema tático mais usado no Petro de Luanda é o 4-3-3. Sebastião, eu vou te dizer isso, porque se nós recuamos para fazer história e fomos buscar os alinhamentos táticos... Sim, o alinhamento tático mais o Petro jogava com 3 centrais. Não era isso que o Petro jogava com o Inácio Miguel. Desde então... O esquema tático mais repetido pelo Petro nas últimas 2 épocas antes de Ricardo Chão é o 4-3-3. Por vezes o 4-2-3-1. Tá bom, vou aqui fazer recurso a isso, né? Vamos aqui utilizar isso. Os dados estão aí disponíveis. Exatamente. Mas o Petro que mais rendeu foi com o sistema tático de 3. Não sei se nessa época que tu estás a dizer o Inácio já estava no Petro, mas eu me recordo que desde que o Inácio chegou ao Petro de Luanda, o Petro de Luanda usou sempre o sistema de 3 centrais. Sempre. Sistema de 3 centrais. O Edi Afonso até conseguiu e muito bem se adaptar a esse sistema de fazer corredores. O Inácio Miguel jogava um pouquinho mais apoiado ao Edi Afonso porque tem essa capacidade de fazer muito bem essa leitura de corredores. Jogava com 2 médios centro, que era
o Soares, jogava também com o outro é o Meg. Jogava com o Meg e às vezes variava entre Gleison, Gilberto, entre outros jogadores. Atenção, a questão de adaptação, é isso que o Job está aqui a dizer. Os jogadores devem se adaptar ao sistema tático. Isso, o jogador, em qualquer parte do mundo, o jogador tem que ser versátil. Não importa. Mas nem todo jogador é versátil. Nem todo jogador é versátil. Não estou a dizer que todos os jogadores sejam versáteis. Estou a dizer devem ser. Quer dizer, é uma condição sine qua non, como gosta de dizer, sine qua non, para que os jogadores sejam jogador. Atenção, o Gelson Dalla começou aqui posição. Algo lembras? O Gelson Dalla começou como um ponta de lança no 1º de agosto. Depois é recuado para jogar como 10. No Rio Ave começou depois a fazer a posição de extremo. Então, você consegue notar muito bem a projeção ou a progressão que o Gelson Dalla tem enquanto jogador. O jogador deve ser maleável. E é isso que o jogador do Petro são. Atenção, não faltou isso, essa questão de ser maleável, de ter jogar o sistema de 3 centrais ou de 4. Nunca faltou isso no Petro. O que houve, sim, talvez, é falta de entrega. Só isso. Justificar que alinhamento tático e não sei quanto, isso não foi. Porque o Petro sempre jogou com isso. E o Petro não mudou muito. Atenção, o Petro não mudou muito. Há muita diferença. Deixa eu te explicar uma coisa. Há muita diferença entre linhas altas e controle de jogo. Não, mas tipo assim, Sebastião, deixa eu falar uma coisa. Se só para uma pergunta... Há mais circulação de bola. Há mais circulação de bola no esquema tático num 4-3-3 do Alexandre Santos do que num 4-3-3 de Ricardo Schell. Não, mas é verdade. Há mais circulação de bola. Sim, o Petro do Alexandre Santos jogava mais. Não estou a dizer questão de jogar mais. Não, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Uma equipa... A questão tática é uma questão que nem deve se levar em conta, porque os jogadores devem ser adaptáveis. Só isso. O Petro tem essa questão que eu estou a dizer de dados, e isso são dados que são comprovados. O Petro sempre jogou, se jogasse com 4 jogadores, os jogadores adaptavam-se a esse sistema de jogar com extremos. E esses jogadores de fazerem corredores, o Edi Afonso e o Anderson Cruz, sempre tiveram a fazer esses corredores. Só isso. Agora, dizer que não, a questão tática, os jogadores, isso não é uma questão que deve ser levada em conta, porque os jogadores, enquanto jogador, devem ser adaptáveis. Vou fazer uma questão simples. Quantas equipes jogam com um 4-2-3-1 igual ao do Barcelona? Eu não sei exatamente. Vamos falar de várias equipes jogam com 4-2-3-1. Agora já tem muitas equipes. Deixa eu falar uma coisa. Quantas equipas conseguem manter a linha alta como faz o Barcelona? Poucas. Estamos a falar a nível da Europa, vamos falar de um Bayern de Munique que joga também com a mesma linha alta e sofre igual quantidade de gols. O que é que acontece na linha alta? Muitas vezes a equipa não tem o controle da bola. Ela quer acelerar, quer pegar a bola, quer acelerar, não consegue muitas vezes circular a bola. E há médios que gostam muito de ter a bola. Gostam de ter a bola e circular a bola. Gostam de controlar o jogo. Mais do que ganhar, gostam de controlar o jogo. Há jogadores nessa circunstância gostam de ter controle do jogo. Não é só sobre ganhar. É ganhar e controlar o jogo. Então, com o Ricardo Schell, as coisas não eram mais de circulação de bola e, consequentemente, penetração. Eram circulações rápidas, transições rápidas. Então, estamos aqui. Mas é o alinhamento tático que tem em jogo. Isso eu quero saber. Isso é interpretação do jogo. Isso não é alinhamento tático. Desde o princípio nós não falamos que o 4-3-3 é o problema. Ninguém falou que aqui o esquema tático de Schell é o problema. Nós estamos a falar a intensidade de jogo que o Ricardo Schell pedia aos seus jogadores. Interpretação do jogo. Isso é interpretação do jogo. Exatamente, Biro. Não estamos aqui a falar do esquema tático 4-3-3. O esquema tático estava lá. Se falar que o Schell chegou, mudou o esquema tático de Alexandre Santos, ele não fez isso. Não fez isso. Ele manteve o mesmo esquema tático e pediu mais intensidade. E tem jogadores que não são tão intensos. Sim. Não são tão intensos. Não vamos aqui dizer que não. Os jogadores devem quando não são tão intensos. Assim, em termos claros, Sebastião, ok. O que é que achas que mudou muito para além daquilo que é a questão da conservação, de posse de bola, né? O que é que achas que mudou muito do Ricardo Schell? A intensidade do jogo. A intensidade do jogo. A intensidade do jogo. Com o Ricardo, o Petro era mais intenso. Com o Ricardo Schell, o Petro era mais intenso do que com o Alexandre Santos. Agora eu também discordo. Era mais intenso do que o Alexandre Santos. Tenho que discordar exatamente disso, Sebastião. Tenho que discordar disso, de que o Petro era muito mais intenso quando jogava com o Alexandre Santos. Não era mais intenso. Sebastião, são dados. Era mais intenso. Okay. Pode mostrar os dados. Ok. Uma coisa muito simples, ok.
o que é que variava exatamente? Só por exemplo, o Petro era mais intenso porque tinha jogadores menos dependentes, porque jogava ora com o Gleison, ora jogava com tinha Jared, né, que estava numa melhor fase com relação agora. Tinha também o Gilberto na altura que chegou. Pois. O Petro jogava com um sistema de 2 pontas de lança, que é isso que tu estavas a dizer, com 4-4-2, que dava muito resultado ao Petro, né? E o Petro debatia-se com muitas equipas. Por exemplo, batia-se com a melhor equipa, uma das melhores equipas, pelo menos no top 3 naquela altura, que era o... Como é que é? Essa da África do Sul, Mamelodi Sundowns. Mamelodi. Quando tu me dizes que é mais intenso, tens que me explicar, tipo, ok, era mais intenso em termos de quê? Estamos a falar de quê exatamente? Era mais intenso que em termos de quê? Estamos a falar da intensidade de jogo. Uhum. Intensidade de jogo é o quê? Equipa que mais corre, equipa que mais pressiona. Não, Sebastião, desculpa, mas, por exemplo, O Petro de corrida, Alessandro, eu não sei o se... Petro de Alessandro Santos não era o Petro que não corria mais do que o Petro do Ricardo Cheu. Desculpa, Sebastião. Podes trazer os dados Desculpa. da época, da última época de Alexandre Santos e traga Desculpa. os dados da época de Ricardo Desculpa. Cheu e vamos comparar. Algo, lembra muito bem. O Petro, Não, é esse Petro do simples. Ricardo, Não calma é uma só. questão que se discuta bastante. Os, Sim, os números sim. têm a sua própria linguagem. Traga-me os dados Tá de bem, Petro de tá Alexandre Santos e o Petro de Ricardo Desculpa. Cheu para ver qual é o Petro que mais corre. Essa intensidade também se traduz em questões de golos, traduz em questões de posse de bola, certo? Vou fazer essa questão. É disso que estás a dizer, desses dados objetivos. O Petro teve a melhor campanha, corrija-me se estiver errado. O Petro teve das melhores campanhas a nível de uma equipa africana, na altura que não perdia nenhum jogo, né? Acho que até ser eliminado pelo TP Mazembe. Era um Petro que jogava com uma intensidade enorme. Vou fazer recordar. O Petro de Luanda com uma das melhores equipas que foi o Ida. O Petro de Luanda ganha, se não me engano, empata por uma bola lá, depois de ter perdido aqui por 3-0 ou 3-1 com o golo de Job. O Job está aí do outro lado, corrija-me se estiver errado. O Petro de Luanda aqui naquela onda amarela jogava muita bola e o único defeito que nós apontávamos para o Petro de Luanda, sabe qual é? Era o guarda-rede, que era o Wellington na altura. Que diziam que era o elo mais fraco, mas o Petro jogava muita bola. Depois vem uma outra situação. Calma, deixa eu te falar uma coisa. Petro de Luanda. Era mais intenso. Petro de Luanda, de Alexandre Santos. Estamos aqui a falar de intensidade. Era mais intenso. Mais intenso do que isso. Uhum. Dominou quantos jogos a nível da CAF? A nível da CAF? Uhum. Muito mais. Estás a falar de domínio de jogo. Estás a falar de domínio de jogo. Em termos de circulação de bola, era o Petro que mais circulava a bola. Voltava, girava, depois procurava marcar um gol. Procurava marcar um outro gol. Deixa eu falar uma coisa. Nós vimos o mesmo Petro de Alexandre Santos, era muito cauteloso. Alexandre Santos era muito cauteloso, Biri. O Petro de Alexandre Santos era cauteloso e marcava os golos de forma... como é que dizer? Tinha muita astúcia no momento de marcar os golos. E o Petro de Ricardo Cheu, é isso que eu estou a falar. Os números têm a sua própria linguagem. Os números falam. Exatamente. Pega os números da última época de Alexandre Santos e pega os números da época do Ricardo Cheu, para vermos qual dos Petros teve mais intensidade. Okay. A nível de intensidade. É fácil fazer isso. Hoje temos aplicativos que nos permitem fazer isso e podemos verificar esse detalhe. Eu estava a falar com o professor Barbosa. Eu estava a falar com o professor Barbosa e ele me mostrou esses dados e foi aí que eu fui também consultar e encontrei. Ele estava a falar, eu estava a reclamar, o professor Ricardo Cheu. Eras contra? Sim, né? eu reclamava. Depois de ter com o professor Barbosa adquiriste os dados? Não era contra do Ricardo Cheu. Não estou a falar assim contra o professor, não. A intensidade. Pois, não falava da intensidade, só falava que o Petro está diferente. Okay. Que o Petro está diferente e que o Petro tinha como fazer melhor e é um Petro que muito investe deve fazer melhor. E ele me mostrou que o professor Ricardo Cheu queria isso no Petro. Eu entendi desse jeito. Estamos a fazer análise, né, do futebol nacional. Queria isso. Eu fui verificar os dados. E eu fiquei surpreso. Também eu digo agora. Como só, desculpa, Sebastião. Eu vi a equipa, o Petro do Alessandro Santos a jogar, me deu mais garantias do que essa equipa. Agora, calma, tu a dizer que os dados mostram, então também me resta só ter a mesma situação que tiveste e ver os dados para chegar a... Não é só ver os dados das duas temporadas. 3 temporadas que o Ricardo
Não, mas o Sebastião está a se referir à última temporada. Não, Os não três, pode as três... pegar. Eu falei da última Exatamente. temporada de Tá falando da Alexandre última temporada. Santos e essa temporada E a do última. Ricardo Shell. Atenção. O Ricardo Shell só teve uma temporada. Então, então vai pegar não tem uma como pegar temporada três que do vai Alexandre comprar Santos contra com uma. três. Sim, mas Quer dizer que ele pode é ser injusto. superior em uma. Não, sim, é injusto, acaba por ser injusto comparar, pegar só numa, tentar reduzir uma. Mas até a última temporada do Mas ele Pedro. só teve uma. Certo, Também, Sebastião. então tinha que Sim, ter tem que- três tem para que comprar pegar três uma, tem com que se três. pegar uma, sim, Tem que se pegar uma. Exatamente. Pega-se a última, compare. E o Pedro de Luanda do Ricardo Shell foi mais intenso em relação ao Pedro de Luanda. Pessoal, o desafio não é só para mim, é também para vocês que estão do outro lado. Qual das equipas jogou mais? Do professor. Não, mais jogou intenso, mais. jogava Foi mais não, intenso, exato. Joga. Jogou mais não. Jogou mais é do Alessandro Santos, já? Estamos Jogou claros, né, mais do Sebastião? Alessandro Santos. Né? Isso Sim, é isso é claro. indiscutível. Yeah. Uma meias A equipa, finais da Liga dos qual a Campeões. equipa que foi mais intensa? Do professor Alessandro Santos ou do professor Mas só Ricardo também não Shell? pode- Deixem agora nos comentários, deixem Sim, agora sim, nos sim. comentários. Qual eram os jogadores mais destacados a nível quando o Alexandre Santos estava na CAF? Era a nossa defesa. Estamos a falar do careca era o do Azulão. Pedro. Não, o careca do Pedro. Azulão, O careca do Azulão, Pedro. Azulão, Pedro Pinto. Pedro Pinto sabe sobressaiu Não, muito não. naquela fase. Não, mas O Pedro Pinto, falou muito do Pedro Pinto. Último ano, e Gilberto mesmo, eram os Pedro três. Pinto, Pedro Pinto, Caica- Azulão. Não, O último ano. O último ano Dos últimos anos. Vamos falar Pedro Pinto, vamos falar do Azulão. Na última Mas ano foi o no Hugo. O último ano qual foi o Hugo? Estás a falar de quem? De que setor? Não, setor De que defensivo. Atenção, Sebastião, você for O Pedro era muito só que estás a cauteloso. isolar, só que estás a isolar Não estou a questões. isolar, estou a te falar que o Ok, Pedro o era muito Azulão, cauteloso. nesses últimos tempos, nesses três últimos anos de Liga dos Campeões, o Azulão foi o jogador mais destacado do Petro. A intensidade é notada a partir de muitas coisas. A E equipa que atenção, mais ao Hugo, corre. mais corre, sim. Exatamente. É só analisarmos isso. Não, o Petro só que estamos a pegar, fica assim um pouquinho. A última época sim, se for assim da última o Pedro época, de Ricardo fica. Shell, o Sim. Pedro de Ricardo Shell teve mais Uma intensidade. mensagem para o Sebastião. Gosto muito desse cara. É coerente e sabe falar com veracidade dos factos. Jackson. A mensagem foi para ti. Muito obrigado, Jackson. E aí, então tem. É sobre isso. A equipa com mais intensidade era do Ricardo Shell. Não, mas só que também eu acho injusto se pegarmos apenas a última temporada. Também, porque- vamos Não, lá. só que é justo. Uma temporada, uma temporada. Não, uma temporada, a última, disse a última, não disse pegar só uma, disse a A última. última, sim. Porque ele Quer pega. dizer que ele chegou. Deixa eu te falar, Billy. Tu chegaste até aqui. Correste até aqui. Essa é a tua última corrida. Eu chego e corro até aqui. Não Não, vai me mas falar a que lógica não, não na é- primeira Sebastião, vez. Deixa eu te falar, Billy. Uhum. Na primeira vez eu cheguei até lá no fim e você não estava aqui. Vamos comparar a última temporada para ver o que ele fez na última temporada e o que Ricardo Show fez. Quer dizer que houve melhorias ou não houve melhorias? Comparado à última O- temporada. Não, óbvio. Mire, o óbvio, Sebastião não está a óbvio. pegar por ser a última, a época. A na melhor minha, época. Só que temos que pegar a melhor época dos dois. Eu não acho que devemos pegar. Mas quando Porque o outro só teve uma época. Só teve uma época. Só que tínhamos que pegar a melhor época do. Para nós podermos comparar isso. Acho que tínhamos que pegar a Sempre melhor época. comparar a melhor época Uhum. do Alexandre Santos, logo de. Não estamos aqui a dizer que foi melhor. Não, intensidade. Não foi melhor. Só que o Estamos a dizer Alexandre que foi teve mais 3 intenso. anos. Só que esse Foi mais intenso. Biri, Uhum. tu chegas, por exemplo, o Barcelona de Flick foi melhor que o Barcelona de 2015? Olha, isso é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Foi melhor que Tinha o que Barcelona de pegar. 2015? Esse, não acredito. Então, Não acredito. estamos aqui a falar do Barcelona. Quando você falar do grande Flick, é porque Yeah. ele encontrou um Barcelona. Fragilizado. Mas o Exato. Petro não Fez estava melhor, deixa fragilizado. uma coisa, fez melhor em relação à época passada. Só que estamos a comparar Estamos a duas comparar. épocas. Deixa eu falar uma coisa. Aqui é a o Ricardo justiça. Shell, deixa eu te falar uma coisa. O Ricardo Shell, eu não tenho nenhum contrato com o professor Ricardo Shell. Uhum, O professor Ricardo Shell uhum. fez melhor internamente, né? Porque não se classificou para as competições africanas. Fez melhor em relação ao professor Alexandre Santos. Isso é indiscutível. Sim, isso é. Os números falam por isso. É, O Pedro foi mais intenso. Tu estavas aqui a falar do quesito defensivo, não é? E tem outros dados que comprovam que foi realmente superior o professor Alexandre Sim, foi, Santos. sim. Foi superior, Sim. superior. Uhum. Então, quer dizer que houve melhorias. O grande desaire de Shell é só mesmo a Liga dos Campeões Africanos. O Petro de Shell foi mais Não, não intenso. foi só a Liga dos Campeões. Foi Foi, a Liga dos também, Campeões. foi também a A Taça de Angola. Sim. Biri, penalti é sorteio. Não, mas Penalti é estamos sorteio. a falar sobre, Sim, sobre, mas sobre deixa- expectativas. Calma, Exatamente. calma. Sim, Estamos a falar sim, sobre expectativas. sim, As pode equipas ser- normalmente, calma, Sebastião. As equipas normalmente estabelecem 3 expectativas. No caso do Petro, estabelece as expectativas. A expectativa mais alta do Petro era
Liga dos Campeões. Depois acaba por ser o Girabola e no final a Taça de Angola. Ou seja, Alta, média e baixa. sim, alta, média e baixa. Quer dizer, que quando tu falhas o primeiro objetivo, que é a Liga dos Campeões, tu tens de virar todas as tuas baterias para a Taça de Angola e também o Girabola. Falhando nisso, a época do Ricardo Cheo acaba por ser claudicada no momento que perde a Taça de Angola. Se é aos penaltis ou não, claudicou a temporada. Biri, mas temos que saber que as outras equipas também investem. Não, mas esse não é o Deixa eu falar uma coisa. Essa é a Sim. questão. Essa é a questão. A gente também tá Existem exigências. Não, As outras exigência, equipas. Deixa eu falar uma só coisa. que- Tem equipa que só entra na temporada, vamos ganhar a Taça de Angola. Tem. Não, mas Temos equipas mas assim. calma aí, Sebastião. Que só vão ganhar a taça. Tal como existe em qualquer parte do mundo, só vou lutar pela taça. Nós vamos lutar pela taça, nosso foco é a taça na liga, queremos estar, fazer Mas, Sebastião, manutenção. a minha pergunta é: as mesmas expectativas que o Petro de Luanda coloca para ganhar a Taça de Angola, essa é a questão lógica. A mesma expectativa que o Petro coloca para ganhar a Taça de Angola é a mesma expectativa que que uma acadêmica, mesmo investindo, coloca? Não, não Mas é. é Mas a questão exatamente é, deixa eu te falar uma coisa, a questão é, o City não colocou a mesma expectativa que Que o o Crystal Crystal Palace, Palace. certo? Acabou perdendo. Mas o City falhando vem penalti. de Deixa uma eu boa falar. época. Deixa eu Não terminar vem de de uma falar. boa Deixa eu época. terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Tem vezes que o Barcelona veio de uma boa época, mas foi eliminado, foi debatido por um Atlético de Bilbao ou Sevilha. Essa é a questão. O Petro de Luanda não conseguiu converter muitas oportunidades. E tem um momento que o treinador prepara a equipa para vencer. E os jogadores, pura e simplesmente, não conseguem estar, conseguem fazer o que foi preparado no jogo, Bíblia. Tem um momento que não são falhas técnicas. Não são falhas técnicas. Mas as expectativas. Deixa eu só falar. É questão, como é que ele perdeu o jogo? Isso conta muito. Quanto ao sistema, desculpa Sebastião, quanto ao sistema, o Arsénio Pedro diz o seguinte: o Petro jogava com 3 centrais em alguns jogos que o treinador achava ser um pouco difícil. 3 centrais em alguns jogos. Eu disse aqui, o esquema tático mais repetido pelo Petro de Luanda de Alexandre Santos era o 4-3-3. É só entrar, vamos aí procurar o esquema tático mais usado. Por exemplo, usou o 3-4-3 10 vezes. Usou o 4-3-3 18 vezes. Usou o 3-4-2-1 16 vezes. Então, o esquema tático mais usado é o 4-3-3. 4-3-3. Exatamente. Sebastião, enquanto que a Emília diz, com o tio Cheo, o Petro jogava um futebol medíocre. Ele, desde que tirou o Petro da Liga dos Campeões, os dias estavam contados. Não jogava um bom futebol. Isso é uma questão clara. Não jogava um bom futebol. Mas é isso que eu estou a dizer. As expectativas do Petro com relação às outras equipas. O que matou o Cheo, Veteiro, foi a Liga dos Campeões. Não, Sebastião. Foi a Liga dos Campeões. Sebastião, Petro não jogava um bom futebol. O que mata o Cheo foi exatamente a gota d'água que é a Taça de Angola, simplesmente isso. Porque o Ricardo Cheo, se conseguisse chegar... Antes da taça, se o Ricardo Cheo ganhasse a Taça de Angola e ganhasse o Girabola, as críticas estariam lá. Mesmo antes de ser eliminado no Girabola... Não, é por isso que eu disse a gota d'água. Mesmo antes de ser eliminado no Girabola, se o Ricardo Cheo vencesse a Taça de Angola e o Girabola, ainda assim... Sairia. Estás a ver o que eu estou a falar? Biri, Ainda assim, os adeptos pediriam para ele sair. Ganhar tudo internamente, mas... mesmo que ganhasse, iam pedir para ele. É exatamente isso. Não, mas a então, gota mas não justifica. Ainda que ele perdesse por 2-0 aquele jogo, não justifica a sua demissão. Não vamos ter que falar que gota d'água, Bir. Não justifica. Não é que, o resultado não vamos falar não é justificativo. Foi a gota d'água. Então, Sebastião, na tua opinião, o professor Ricardo Cheo tem que continuar a terminar a época, depois a direção formada? Na minha opinião, Peguei numa tinha. equipa, por mais de 20 jornadas, coloquei essa equipa no top. Fui primeiro classificado. E sem Faltando 4 Não, jornadas. perdeu com o Iliete. Faltando Não, antes do Ilhete não tinha nenhuma derrota. Não tinha, sim. Foi quando agosto foi só uma segunda. Não tinha nenhuma derrota em casa, né? Não tinha nenhuma derrota em casa. Acho que era esse problema que eu queria tocar. Faltando 4 jornadas para o fim, precisando empatar 3 desses jogos ou ganhar Para um ser campeão. para ser campeão, tu me retiras do comando. Isso não existe. Perco, desculpem, mas perco a possibilidade de ser campeão. Não, é que a Emília diz aqui que desde que o Petro ficou na Champions, os dias do professor já estavam contados.
Estavam contados, sim. Todo mundo sabia disso. Eu sabia disso. O Biri sabia disso. Estávamos aqui a falar que se vencesse a taça de Angola, ainda assim seria demitido. Pois. Mas o problema não é esse. A questão é 4 jogos do fim. Tu me demites. Eu fiquei mais de 20 jogos Yeah. no comando a liderar, a lutar por esse título. Tanto é que o Ricardo Flávio Chave, Amado Flávio. disse que o título é 95, não 95, é 99. 99. Não, 99. 99 responsabilidade. 97. 99. 97, né? Pelo menos um 96. 97. 96. Então, Havia mais- o professor mais- Flávio Amado, na sua visão, esteve errado nessa abordagem. Em termos de percentagem, 95, sim. 95%. Em termos de percentagem, sim. Então, 95. 95 é- não, tá acima disso. Está acima. Tá acima. Sim. E- Tá sim. e Porque eu restaram acredito- 4 jogos, né? eu- 4 jogos é equivalente a 12 pontos. 12 pontos. 12 pontos. E Não, em termos de Não, pensa percentagem, assim, tem que pensar em precisava de quantos 6. pontos para ganhar. 6. Só tens que pensar quantos Yeah. pontos pensava. Yeah. É isso que É eu estava a maior, falar a com o porcentagem Biri. é maior. Eu estava a falar com o Biri antes mesmo do programa. Que tinham que ver a questão dos treinadores que merecem ser campeão, tal como fazem com alguns Com os jogadores. sim. Por quê? Eu treinei a equipa durante 20 e tal jornadas, faltam 4 jornadas pro fim, não vou ser campeão. Quem chegou vai Não, mas fazer a 4 política é jogos. diferente. A Vão política fazer é 4 diferente. mas vai fazer 4 jogos e vai ser campeão. Mas isso não é política de Quem- ir a bola. Exato, atenção. eu sei, é a nível mesmo. É Mundial, mundial, sim. é mundial. Mas não é justo. Yeah. Não é justo, Ricardo. Mas o Chão Petro não ainda fez a receber- cortesia. Não sei se vocês viram. O Petro Sim, fez a mas cortesia não é de colocar. oficialmente campeão. Não. Não, Não, entra não, no sim, currículo dele, já. não entra Já, no não é, currículo. não é, Entra não no é. currículo. Agora, Sebastião, no currículo do professor Shell, entra ou não? entra, Não não entra. entra. não pode Exatamente entrar, não isso. pode entrar. Não, isso que o Petro fez é sacanagem. Isso é difícil. Sebastião, nós já estamos no final, mas nós não poderíamos sair daqui Ainda sem. também um próprio seu Willieta. Olha, Não temos tem o como. Willieta. E falando do Williete, final de semana nós esteve no hotel, né? Eu fui lá até com o vice-presidente do Williete, que me recebeu tão bem. E eu tinha que falar com ele porque hoje, para além dos campeões, íamos ter aqui alguns jogadores do Williete, mas por questões de trabalho não foi possível. O vice-ele, velho, muito obrigado por me receber, obrigado, conforme o vice me tratou, e ele confirmou que depois do último jogo do Girabola, qualquer elemento do Williete que a gente quiser aqui no programa, tê-lo no programa, é só falar com o vice, vai fazer todos os procedimentos para a gente ter aqui, desde jogadores a dirigente. Com o professor Zé Camarada já está confirmado, também confirmei no dia que estive lá no hotel, porque eu já falava com o professor, mas a minha presença no hotel foi já a última gota e acertarmos tudo. Só estamos a esperar as férias chegarem para a gente ter aqui o professor Zé Camarada. Parabéns ao Williete pela classificação à Liga dos Campeões em tão pouco, menos de 6 anos, é isso, né? Acho que essa é a terceira ou quarta temporada do Willieta Mas o no projeto, campeonato. estamos a falar do projeto. Não, o duração projeto do já há 6 anos. 6 acho ou isso. 7 anos. Certo. Então, parabéns, uma equipa pequena, nova, então... Mas a questão é, fosse mandar a mensagem Podes, para o podes. Williete. Não, tá, tranquilo. Eu penso que o Williete deve ter mais ambições, né? Só o segundo lugar, pelo que o Williete demonstrava em campo, é pouquíssimo, né? O Williete tinha capacidade de fazer frente ao Petro de Luanda até a última jornada do Girabola. Infelizmente, acho que também foi por conta das expectativas estabelecidas. O Williete não lutou por mais e, consequentemente, acabou acomodando-se, né, com o seu sonhado segundo lugar. O Williete é capaz de fazer mais e queremos um Williete que diga, na próxima época, queremos o título do Girabola, não queremos ser vice do Petro de Luanda, porque mostraram ser possível, né? Encheram as bancadas em Benguela, e foi fantástico ver isso. E se mais equipas fizeram o que o Williete fez, o Girabola vai estar ainda mais competitivo. Então esperamos pelo mesmo Williete a nível futebolístico e com mais ambições, né? Com mais ambições até a próxima época. Mas atenção, Sebastião, eu acho que essa questão do Williete é uma questão que eu aprovo, né? Não é uma questão mesquinha, atenção, não é uma questão mesquinha. É tentar enquadrar os discursos para depois não gerar outras exigências. Quando eles diziam que tinham que permanecer no top, queriam permanecer no top, sabendo que o Petro
tem essa obrigação. Moralmente, o Petro tem a obrigação de ganhar o Girabola, mas eu, né, quero fazer o melhor campeonato possível. E esse melhor campeonato possível, para mim, é pelo menos estar na posição que me permite chegar até as afrotaças. Essa era a mensagem que o Williet quis passar. Não quis passar uma Mas mensagem. podia não vender essa imagem. Não, Por quê? é uma mensagem de dizer nós estamos aqui para lutar, mas se não conseguirmos ganhar o Girabola, não é o mal de todo, não é o mal da FIFA. Talvez também botaria muita pressão no Exatamente, plantel. Queremos ganhar campeonato. Queremos ganhar o campeonato. Então é um discurso cauteloso que deve sempre ser feito quando se sabe que não temos as exigências para chegar até a primeira posição. Billy, Esse é o discurso cautela que se não, faz. eu penso que não deveria, não tinha nada a ver com cautela. Não é que era não tinha. mesmo, o Williet só queria o segundo lugar. Não era isso que o Só Williet queria o presidente do Williet está Ninguém entendendo luta para que o isso, Williet só Sebastião. queria. Não, calma, Ninguém o luta para presidente do isso. Sebastião, Williet- se o Petro perdesse lá no Dundo e o Williet ganhasse o 1º de agosto. seria frenético, seria muito, mesmo muito bom. E- Não, mas mas o Williet, forma seria campeão. O Uma Williet- vitória, Pedro ganhava. Mas iam decidir na última jornada. exatamente. Então, mas já não botavas a pressão no jogador. Quer dizer, os jogadores jogariam de forma livre. Quando você diz assim, olha, nós vamos ganhar isso, nós queremos ganhar, os jogadores ficam pressionados. E quando não conseguem ganhar isso, E grandes jogadores devem saber jogar não, sob mas pressão. Sebastião, tens que olhar Grandes para a dimensão da jogadores devem equipe. jogar saber jogar Mas sob é isso pressão. que eu queria falar. Quem A quer dimensão jogar da na equipa. CAF? Quem quer jogar Não, na CAF? Um jogo na CAF pode colocar uma expressão. Sebastião, 5 jogadores. acadêmica, Calma só, desculpa, Billy. Sebastião, 5 jogadores do Williet do top. Top, não chega. Acredito que não chegam nos 5. Mas Aí já estamos a ver. Mesmo o 1º de Não, agosto tem já se jogadores fala. mais com Já se um fala. palmarés melhor do que o Williet. Sim. Mas o 1º de agosto não vai deixa assumir falar, isso, porque deixa sabe que falar, não tem deixa condições. falar, deixa falar. A questão é, tu estás a praticar um bom futebol. Nem sempre é sobre jogador de palmarés. Uhum. O Leicester City, quando ganhou ali. São outras realidades. Não, deixa eu só dar exemplo. Sebastião, são outras realidades. Mas deixa eu dar exemplo. Boa. Deixa eu dar exemplo, né? É um Williet que, quando comparado às outras equipes, nós temos poucos jogadores que vamos dizer, não, esse é uau, esse é muito bom. Temos poucos, vamos ser francos. Quando comparados com as outras equipas, desde o Girabola, pode ter um conjunto melhor e praticava um futebol melhor, não é? Então era para não dizer claramente, não precisava dizer claramente, nós queremos o segundo lugar. Não era para dizer essas palavras, vamos ser francos, não era para dizer essas palavras. Nós queremos o segundo lugar. O Williet está muito perto do Petro de Luanda, está agora a 3 pontos. Qual é a visão? Não, nós queremos o segundo lugar, queremos nos manter no pódio. Não, algo, né? Estamos aqui, temos que ser francos. Tudo bem que quer ser cauteloso, mas qual é o custo que tem que utilizar, por É a tática que a direção achou. não seria cauteloso. O Williet vai lutar, se falar só lutar para estar no pódio, é uma coisa, mas o Williet vai lutar pelo segundo lugar. Não são minhas palavras. Sim. Por as minhas palavras, Não. o Williet vai lutar para terminar no pódio do Girabola, ok. Isso é tirar a pressão dos jogadores. Não, o pódio é o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Quem quer jogar a Liga dos Campeões Africanos tem que saber jogar sob pressão. Tem que saber jogar Não, sob Sebastião, pressão. uma coisa é Deixa eu falar saber uma jogar coisa. sob pressão. Você está Deixa eu fazendo falar uma confusão. Não, isso não seria dizer que o Williet vai terminar no primeiro lugar, nem que vai terminar no segundo lugar. Não é deixar claro que o Williet está a lutar pelo segundo lugar. Não estamos aqui, acho que estamos aqui a fazer uma confusão, Billy, desnecessária. Sebastião, já estamos mesmo no final. Já estamos. Isso depois pode ser coisa. Já- Já Falado depois. Vamos. Por dar. É a última vez, né? Sim, sim, à vontade, à Termina. vontade. Uma sim. coisa é dizer que quero terminar no pódio, outra coisa é dizer que quero terminar no segundo lugar. Não é sobre colocar ou retirar a pressão. Estás a ser preciso. Estás a ser específico. Isso não é retirar pressão, discurso calculista. Está a ser preciso. Tem coisas que são precisas em língua portuguesa. Se eu dizer que quero terminar no pódio, quer dizer que eu quero terminar nos primeiros lugares. Porque quando eu digo que quero terminar no segundo lugar, estou a ser específico, estou a ser preciso. Né? Está a ser assertivo na comunicação. Então, Sebastião. é exatamente sobre isso que eu estava falando. Não que seja uma má ambição, mas não pode vir a público dizer isso. E ele tem uma boa relação com
o Petro de Luanda, por mais que queira, poderiam criar não, yeah. esses discursos. Exatamente sobre isso. Sebastião, Ricardo Shell ou Roque Sapir? Roque Sapiri, Alessandro Santos ou Felipe Zanza? Alexandre Santos, Zé Camaral ou Mário Soares? Zé Camarão, Sebastião, precisamos ouvir o top 5 dos melhores jogadores nacionais a atuar em nosso Girabola. Meg, 2, Quinito, Caporal, claro. 3, São angolanos, né? Neblu, 4, desculpa por não ter citado de primeira. Gilberto Gibelé. 5. Obrigado, Sebastião. Yeah. Biri, as últimas considerações. Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Sabem que a próxima vez tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui a acompanhar o programa. Todas as segundas-feiras aqui. Desde já agradecer também a presença do Sebastião, né? Tivemos aqui uma discussão, né? E eu gosto, eu gosto. E temos que ter sempre... Biri anda, mas tá falando mais do que, Sebastião? Sim, tem que ter exatamente esse contraditório. Nós precisamos exatamente desse contraditório. E eu espero que vocês interajam mais, porque hoje interagiram muito pouco, mas na próxima que vocês interajam mais. Boa, Sebastião, a sua câmera está ali. Prezados amigos, obrigado por terem acompanhado, né? Os que vão ver depois isso também, obrigado por estarem a ver este vídeo. E que sigam a Elefant Bet, a Anglo Sport Magazine. Foi bom estar aqui e até a próxima. Boa, nós é que agradecemos, Sebastião. A última da hora nós andamos atrás do Sebastião. Sebastião tem as suas cenas a fazer, mas atendeu o nosso pedido. Sebastião, muito obrigado. E vocês que estão aí do outro lado também, gratidão por estarem até o momento a darem aquela pilha máxima, porque nós estamos aqui é porque vocês existem do outro lado. Vocês já sabem, apostar com responsabilidade, apostar com consciência, apostar com juízo. E hoje nós temos que, na Primeira Liga, o que é que tem aí, Biri? Hoje temos Liverpool. O que é que temos aí? Gelson. Mais tarde temos aí. Então, pessoal, hora de elaborar, porque mais tarde tem Primeira Liga. Apostar com responsabilidade, apostar com consciência, apostar com juízo. Aposta só para maior de 18 anos. E aposta onde é que é feito? É aqui, na Elefant Bet, a primeira e a maior casa de apostas em Angola. Tamo juntos, até a próxima edição.